Olá, alunos do 8º ano, estamos começando agora a nossa quarta videoaula e última videoaula do terceiro bimestre. A gente continua falando então do continente americano, agora a gente vai fazer um resumo dos principais países da América do Sul e a relação que o Brasil tem com esses países. Então a gente vai começar falando da Bolívia e da Colômbia. A Bolívia é um país que se estende dos Andes até a Amazônia, passando pelos frios altiplanos, apresentando paisagens variadas. Então a Bolívia a gente divide em duas partes territoriais ali em termos de paisagens. A gente tem a parte a oeste, que são os altiplanos andinos, ou seja, regiões de 3, 4 mil metros de altitude entre as cadeias de montanha dos Andes, Por exemplo, a cidade de La Paz, que é a capital da Bolívia, é uma das cidades mais altas do mundo, são quase 4 mil metros de altitude. E a leste, onde ficam as planícies e as terras baixas, sendo ao norte fazendo parte da bacia do Rio Amazonas e ao sul fazendo parte da bacia do Rio da Prata. O país possui importantes reservas de gás natural, estanho, zinco e ferro, geralmente com a exploração na mão de empresas multinacionais. No governo Evo Morales, alguns anos atrás, houve a estatização de alguns setores da economia, passando a exploração desses recursos naturais para a mão do Estado, ou seja, de empresas estatais, como, por exemplo, a exploração do gás natural, que hoje é o principal exploração ali que rende na economia da Bolívia, seguido também por estanho, que é um mineral que a Bolívia é um dos maiores produtores do mundo. A maioria da população é de origem indígena e geralmente a população de origem indígena são os mais pobres que vivem das plantações de coca, fazendo o país ser um dos mais pobres da região. Cerca de 60% da população boliviana é de baixa renda, vive ali numa condição de pobreza, apesar do crescimento econômico gerado pelo aumento da exportação de gás, ainda é considerada ali na América do Sul, aqui na América do Sul, um dos países mais pobres. Isso deve também porque a Bolívia, assim como o Brasil e outros países da América do Sul, foi colônia de exploração, no caso da Bolívia, da Espanha, fazendo parte ali do vice-reinado do Peru, e somente no século XIX, 1800 e alguma coisa, que eu não vou lembrar agora a data, é que a Bolívia conseguiu a sua independência e se tornou ali um país independente. Já a Colômbia é o país de maior população na América do Sul depois do Brasil. São mais de 50 milhões de habitantes, já com a população maior do que a Argentina. Então são cerca de 50 milhões de habitantes. A Colômbia também foi colônia de exploração espanhola, fazendo parte do vice-reinado da Granada. E a base da economia colombiana são exportações de produtos primários. O café, que é o mais importante. A Colômbia é o maior exportador de café do mundo atualmente. O Brasil é o maior produtor, mas a Colômbia é o maior exportador. Além da exploração de petróleo, carvão e pedras preciosas. Grande parte da população colombiana trabalha na agricultura de subsistência em pequenas propriedades na zona rural, Apesar de nos últimos anos, desde a última década para cá, a Colômbia vem passando por um processo de urbanização muito grande. Houve a instalação de empresas multinacionais nas áreas urbanas. As principais cidades da Colômbia estão localizadas próximo ao litoral do Oceano Pacífico. E apesar de a Colômbia também ter cidades próximas ao litoral do Oceano Atlântico, ali no Mar do Caribe. Houve a instalação então dessas empresas multinacionais em áreas urbanas que acabou atraindo uma grande quantidade da população do campo, levando esse processo rápido de urbanização que eu acabei de citar. E essas pessoas, ao não encontrar emprego, acabam morando na periferia das grandes cidades da Colômbia ali, principalmente a capital, Bogotá. Então aqui, por exemplo, a gente tem um mapa da Bolívia, Então, dividido aí com as províncias, a região dos altiplanos andinos aqui mais oeste, a leste aqui pegando Santa Cruz até aqui assim, parte da bacia do Rio da Prata, parte da bacia do Rio Amazonas. A floresta amazônica, que no Brasil se encontra a maior parte, também se espalha para outros países sul-americanos, incluindo aqui o norte da Bolívia. Aqui a gente tem a divisão em estados na Bolívia, chamam de províncias, são 9, Então, a divisão aí com a capital La Paz situando-se mais a leste, aqui próximo do lago Titicaca, mostrando aí a Bolívia. Então aqui vai dar para ver claro, Então toda essa parte que são parte dos planícies, pegando aqui a bacia do Rio da Prata, a bacia do Rio Amazonas, e a parte aqui mais escura são as áreas de maior altitude. Então vem aumentando a altitude até chegar a 3, 4 mil metros de altitude, Região de Sucre, La Paz, Cochabamba, para cá são regiões de grande
altitude. A Bolívia, quando se tornou independente, ela tinha um território muito maior do que ela tinha hoje. E a partir de acordos e conflitos com países vizinhos, a Bolívia foi perdendo parte do seu território. Então aqui, a Bolívia perdeu parte do território e cedeu ao Brasil, e o Brasil comprou parte do território da Bolívia no início do século XX, ou seja, até 1903, aonde é o estado do Acre, fazia parte da Bolívia. Região do Chaco, que ela perdeu para o Paraguai, né? Região norte da Argentina aqui, e a saída para o mar que a Bolívia tem, que perdeu para o Chile através de conflitos aqui. Então você pode reparar aí como que a Bolívia era para ser um país muito maior e devido a conflitos e acordos com os países vizinhos, ela acabou perdendo parte do seu território. Aqui tem, não sei que mapa é essa, a gente pula, né? É muito mapa. Aqui a gente tem a região do Altiplano, que está localizada aqui, né? Então, pobre com a maior parte da população indígena, economia baseada na mineração e na agricultura de subsistência. É uma área conturbada pelas manifestações e entre outras questões aqui. Já a região da planície, ela é mais rica, concentra água, indústrias e reservas de gás natural, né? Geralmente procura ter uma autonomia e é a região que incentiva mais a economia de mercado. Então, as marcações de roxo aqui no mapa são os locais de exploração de gás natural na Bolívia. E aqui é o gasoduto de vermelho que sai da Bolívia e traz gás para o Brasil que é o principal comprador de gás natural da Bolívia. Aqui a gente já tem a Colômbia. Então, a Colômbia é um país territorialmente grande, ela tem tanto a saída para o Oceano Pacífico quanto a saída para o Oceano Atlântico, né? Mostrando ali. A Colômbia aqui é a mesma coisa, próximo ao Brasil aqui é a região de planícies, onde faz parte também a floresta amazônica. Aqui é a região dos Andes, onde apresenta aqui as maiores cidades e também as maiores altitudes. Bogotá, capital e maior cidade da Colômbia, está localizada aqui. Algumas cidades no litoral do Oceano Pacífico, algumas cidades no litoral do Oceano Atlântico. Aqui já vai mostrar, né, a questão do narcotráfico, da produção de cocaína nas manchas de verde, né? As áreas de influência das forças revolucionárias colombianas aqui marcado de vermelho, diminuiu muito nos últimos anos, mas ainda existe bastante lá. Tem produção de heroína também em algumas áreas e plantação de maconha também em algumas áreas. A Colômbia que tem a questão do narcotráfico, quem já assistiu a série do Pablo Escobar, tem tudo aí da questão na Colômbia. Agora a gente vai falar da Venezuela. A Venezuela é um dos países que tem a maior produção de petróleo do mundo, né? Só que atualmente vive uma crise econômica muito grave, onde 80% da população já se encontra ali pobre, com mais de 30% abaixo da linha da pobreza, né? Então a gente vai falar daqui a pouco. Ó. Com a descoberta do petróleo no início do século XX, né, foi quando descobriu ali o petróleo, que a Venezuela, na bacia do Orinoco, ali próximo ao Mar do Caribe, onde se concentram as maiores reservas de petróleo ali da Venezuela, né? Os governos que existiam permitiram, né, concederam licenças para que o petróleo fosse explorado por empresas transnacionais que pagavam pouco pelo valor do petróleo na época, né, fazendo com que o país tivesse poucos recursos para investir em saúde, educação e moradia, né? Então, apesar do país veio se desenvolvendo desde o início do século XX assim. A partir dos anos 50 e 60, quando chegou os anos 70 para frente, né, várias crises econômicas e choques políticos levou ali a uma desestabilização na Venezuela, até a chegada do Hugo Chávez ao poder, sucedido agora por Nicolás Maduro, e devido às sanções econômicas, aos problemas internos da Venezuela, a Venezuela hoje é o país que enfrenta uma grave crise humanitária e de pobreza, fazendo com que milhares até e milhões de venezuelanos saiam da Venezuela procurando melhores condições de vida em outros países. Inclusive, no Brasil, acredita-se que já haja mais de 200 mil venezuelanos habitando o país e quase 1 milhão de venezuelanos já na Colômbia e no Peru. Além do petróleo, no país há a exploração de minério de ferro, que acabou atraindo indústrias, né? Obviamente, com os problemas econômicos da estatização, a produção industrial na Venezuela acabou caindo, sendo que 90% da pauta de exportação da Venezuela é o petróleo, né? E devido aos problemas técnicos e à crise econômica, o governo acaba ficando sem dinheiro para investir e aí não consegue mais produzir petróleo e acaba tendo uma diminuição do preço do petróleo, que é a principal fonte de riqueza, agravando a crise econômica que o país já se encontra aí nos últimos
10 anos. Venezuela, que também foi colônia de exploração da Espanha, fazendo parte do vice-reino de Granada, e através de movimentos emancipatórios, a partir de 1810 e 1815 conseguiu ali independência, junto com Colômbia, Panamá, Equador e etc. ali. Já o Chile, o país mais ao sul da América do Sul, é um dos países da América do Sul de maior desenvolvimento econômico nos últimos anos, ou seja, é um país subdesenvolvido, mas que nos últimos anos conseguiu ali apresentar um crescimento econômico, uma diminuição da desigualdade social de renda entre a população ali. A economia chilena é controlada por empresas multinacionais, né? Apesar de ter algumas grandes empresas nacionais também, e a economia do país depende basicamente da exportação de cobre e estanho. O Chile também foi colônia de exploração da Espanha, fazendo parte do vice-reino do Peru, depois parte do vice-reino de Buenos Aires, e o Chile é um país pequeno territorialmente, com uma população também não muito grande, depende basicamente da exportação de cobre, principalmente no norte, onde está o deserto do Atacama, e o Chile, 40% de sua riqueza vem da exportação de cobre. O Chile é o maior exportador de cobre do mundo. Então aqui a gente tem a Venezuela, né, mostrando aqui o mapa da Venezuela, próximo ao Amazonas aqui, ao norte do Brasil, que faz parte também da região amazônica. Você tem aqui algumas áreas montanhosas e parte da Cordilheira dos Andes aqui mais ao norte, né? A Venezuela é um dos países mais urbanizados da América do Sul, mais de 80% da população mora em cidades, principalmente na faixa próximo ao litoral do Mar do Caribe, que é onde se encontra, né, algumas indústrias e a exploração de petróleo. Por isso que a população habita mais ao norte, próximo ao litoral, do que ao sul, né? Aqui mostra um outro mapa, né, conjuntos montanhosos aqui e conjunto montanhoso aqui, capital Caracas está ali no litoral. Aqui vai mostrar a concentração populacional. Quanto mais verde escuro, maior concentração populacional. Verde claro e amarelo, menor concentração populacional, como mostrei aí para vocês. E aqui são os pontos de industrialização e exploração de petróleo e refinarias, né? Então você pode ver aqui que é nessa região aqui indo até a região aqui próxima ao litoral, por isso que a população habita essas regiões. E aqui vai mostrar um pouco também da produção agrícola, né? Destaque arroz aí, cacau, café, algodão, sempre próximo aqui por causa da ocupação da floresta amazônica, você acaba tendo menor produção agrícola e mineral. Já o Chile é um país longilíneo, né? É um país que no máximo 400, 500 quilômetros de largura, mas são mais de 4.000 metros de comprimento, pegando aqui próximo ao litoral do Pacífico, junto com o Equador. É um dos dois países que não faz divisa com o Brasil. A região central do Chile, que é próximo à cidade de Santiago, onde o clima é mais ameno, né? Tirando o clima muito frio ao sul e o clima muito seco do deserto do Atacama ao norte, onde se concentra a população, e também, se você reparar, aqui é onde se concentram as principais atividades econômicas, industriais e agrícolas no território chileno. Esse outro mapa aqui vai dar para perceber, lembrando que devido ao litoral pacífico que abrange aqui o Chile é um dos maiores exportadores de pescados do mundo aí, com as atividades mostrando aí. Agora a gente vai falar do Equador. O Equador é o menor país andino entre aqueles que têm a presença da Cordilheira dos Andes, e apesar de possuir grandes recursos naturais, também é um país em que a pobreza atinge aí cerca de 45% da população, né? Também foi um país que foi colônia de exploração espanhola, fazendo parte ali do vice-reinado da Granada ali, e conseguiu sua independência no século XIX, fazendo parte ali da Grande Colômbia, junto com os outros países, né, como Colômbia, Equador, Colômbia, Peru, Venezuela e Panamá, e esses conjuntos de países conseguiram independência ao mesmo tempo. Eles se reuniram em um país, mas acabou fragmentando, né? O país depende basicamente da exportação de petróleo, né? Então, assim, a produção de petróleo não é significativa, mas como é um país pequeno, a quantidade de petróleo faz diferença na pauta de exportações. O maior exportador de banana e de pescados devido ali à presença do litoral pacífico, que gera muito pescados ali, mas não são recursos que geram renda suficiente para melhorar a qualidade de vida da população do Equador.
O Peru é um dos países que apresenta a maior biodiversidade do planeta. Então você tem grandes altitudes, né? Então um clima temperado, clima frio, clima tropical, clima equatorial. Então devido a essa diversidade de clima, permite também uma diversidade de paisagens apresentando uma grande biodiversidade. É um país que também tem basicamente a sua economia pautada na exploração de recursos minerais como cobre, prata, zinco, né? E devido ao solo fértil e diversidade climática, há diferentes tipos de plantação, né? Desde a cana-de-açúcar, milho e batata, que são gêneros agrícolas adaptados ao clima quente, né? Café nas regiões de média altitude e trigo nas regiões altas e frias, porque o trigo é um gênero agrícola adaptado a um clima mais frio. Os recursos naturais estão concentrados nas mãos de uma classe social de famílias ricas, né? Latifundiários e empresários, geralmente de origem branca e europeia, que contrasta com a vasta maioria da população de origem indígena e mestiça, empobrecida e abandonada por sucessivos governos. Então o Peru também é um país bastante instável política e economicamente, teve impeachment de vários governos, queda de governo, renúncia. Então essa instabilidade política também não consegue dar uma estabilidade econômica para o Peru aí. Então aqui a gente tem o mapa do Equador, a Cordilheira dos Andes passa aqui no centro, né? E aí Quito, que é a capital do Equador, está a 2.800 metros de altitude no meio da Cordilheira dos Andes aqui, né? Apesar da maior cidade ser Guayaquil, está localizado no litoral. Aí esse mapa aqui a gente vai poder ver melhor. A maior cidade é Guayaquil, com 2,5 milhões de habitantes, e a capital é Quito, que tem 1,5 milhão de habitantes. Quito está aqui no meio da Cordilheira dos Andes, nas partes ali entre 2.500, 3.000 e 3.500 metros de altitude. E Guayaquil, por ser um porto, né, ali, acabou concentrando as indústrias do Equador e as atividades portuárias ali da exportação de petróleo e produtos minerais e agrícolas, né? Então aqui a gente pode perceber aqui Guayaquil, né, com diferentes indústrias e com a atividade portuária, né, cereais e outras plantações em algumas regiões aqui. Já na região aqui mais a leste é região que faz parte da floresta amazônica e a economia concentrando aqui na região dos Andes e próximo ao litoral do Pacífico. Aqui já é um mapa do Peru, é um país territorialmente grande na América do Sul, né? Você tem aqui diferentes, né, climas, né? Você tem um clima mais seco próximo ao litoral, um clima de mais altitude aqui na região central e o de verde aqui, região mais quente próximo aqui onde tem a floresta amazônica. Concentração populacional do Peru mais próximo ao litoral do Pacífico e menor concentração por interior, principalmente na região da floresta amazônica, onde tem menor concentração populacional. Aqui a gente vai ver que a região central do Peru, onde tem maior exploração mineral, algumas regiões aqui com produção agrícola e mineral, e a concentração das atividades próximo ao litoral do Pacífico, mostrando aí. Agora a gente vai falar do Paraguai e Uruguai. Paraguai, país vizinho nosso aqui, é cortado pelo rio Paraguai, daí o seu nome. A região oeste é muito quente e seca, com produção de grãos como soja, mas o destaque é a pecuária, e a região menos habitada do território paraguaio. Já no leste, há campos e florestas onde predomina o cultivo de soja, né? Soja hoje é o principal gênero agrícola de exportação do Paraguai. Milho, algodão e laranja, além de árvores para a produção de madeira e cultivo de erva mate. É um dos países menos urbanizados do continente sul-americano, onde 50% da população do país mora no campo e trabalha em atividades agrícolas. A capital Assunção é onde se concentram as principais atividades de comércio e serviço, como indústrias alimentícias e têxteis e indústria de calçados. Já o Uruguai é um país praticamente plano, com longas extensões de gramíneas e arbustos. Devido aos solos férteis, destaca-se o cultivo de trigo e de arroz, né? E a pecuária bovina e ovina, ou seja, produção de couro, lã, produção de carne, etc. O país, junto com o Chile, é considerado os dois países, junto com o Chile, os países da América do Sul de maior qualidade de vida, apresentando bons índices de saúde e educação, acima da média dos outros países sul-americanos. Aqui a gente tem o Paraguai, né? As províncias aqui mais a oeste e norte, onde apresenta menor concentração populacional. Já as províncias nessa região aqui são aqueles que apresentam maior concentração populacional. País praticamente plano, só com um pouquinho mais de altitude em algumas regiões, o resto ali com menor altitude.
Aqui mostra justamente a concentração populacional do Paraguai, praticamente vazio no seu interior, e próximo à fronteira com a Argentina e Brasil, né, onde tem as atividades agrícolas, industriais e de serviços, é onde se concentra a maior parte da população paraguaia. Aqui já é o território do Uruguai, mostrando as principais cidades e os rios uruguaios, né? Também é um país praticamente plano, as maiores altitudes aí são 300, 400 metros de altitude, país praticamente formado por planícies e algumas montanhas pequenininhas, mostrando aqui que a concentração populacional se dá ao longo aqui do rio e também nessa região do Uruguai aqui, né? Com destaque aí para produção de lã, cultivo aí de arroz, trigo e algumas indústrias que concentradas na região metropolitana de Montevidéu e próximo à divisa com a Argentina. Agora a gente vai falar da Argentina, que é o segundo maior país territorialmente do continente sul-americano, né? Depois do Brasil, totalmente situado na região subtropical do planeta, com diversas regiões naturais, desde a Patagônia, que é pegando áreas de clima muito frio e seco, composto de vegetação como gramíneas, bosques e estepes, até as regiões centrais com clima temperado e tropical. O destaque da região da Patagônia é a criação de ovelhas e fruticultura, além da produção de petróleo no litoral do Mar Atlântico, mas a produção de petróleo da Argentina não é significativa. Região central próxima ao Chile nos Andes, ele possui clima frio e seco, com destaque para a produção de vinhos na região de Mendoza. Outra região importante é o Chaco, que é uma extensa planície com verões quentes e invernos amenos, onde se destaca a pecuária e a produção de algodão. Já no norte você tem produção de arroz e erva mate, e a região centro-leste do país é a região mais povoada e a que apresenta maior dinamismo econômico. Por possuir solos férteis, tem grande produção de soja e trigo, né, que são os dois principais produtos na pauta de exportação da Argentina, de produtos agrícolas, além de criação de gado bovino, a Argentina é um grande exportador de carne. Então a cidade de Córdoba e Rosário são importantes centros comerciais e industriais, e Buenos Aires, que é a capital, é uma cidade portuária industrial, principal centro econômico e financeiro do país ali, né? Uma das mais importantes cidades da América do Sul ali, depois de São Paulo, no mesmo nível ali do Rio de Janeiro, etc. Aqui a gente tem as regiões da Argentina, né? Então toda a região aqui, pegando a Argentina aqui, a gente divide em Pampa, Mesopotâmia, Chaco, Andino e Patagônia, mostrando aí. Aqui a gente tem a questão da Cordilheira dos Andes aqui na divisa com Chile, as áreas de maior altitude da Argentina. Depois a altitude vem diminuindo até a região aqui próxima ao Rio Grande do Sul, que são as regiões de planície, junto ali com o Uruguai. Aqui vai mostrar a densidade populacional, né? As maiores cidades se encontram na província de Buenos Aires, onde está a capital, e a região centro-leste aqui, onde estão as principais atividades econômicas e agrícolas, né? Já o sul é menos habitado, e região próxima à Cordilheira dos Andes aqui também é bastante habitada. Aqui a gente tem as principais questões agrícolas, né? Você tem as regiões muito frias, né? A produção de trigo, aveia, soja e milho na região central aqui. Dos vinhos aqui marcado de verde. E de vermelho aqui áreas de fruticulturas irrigadas devido à presença dos grandes rios ali na Argentina. Este mapa aqui não consigo entender porcaria nenhuma, a gente pula, né? E agora a gente vai falar da relação do Brasil com os países vizinhos. A partir do final da década de 60, o Brasil passou a expandir o seu comércio e aumentou a cooperação com os países vizinhos com projetos e obras de infraestrutura em parceria com Bolívia, Paraguai e Uruguai, com o intuito de aumentar sua influência sobre esses países. O Brasil é um país maior, de população maior, com mais indústrias e investimentos ali. Na década de 70 surgiram atritos com a Argentina, pois Bolívia e Paraguai, território sem saída para o mar, eram dependentes da Argentina para escoar seus produtos, fazendo uso do Porto de Buenos Aires. Como alternativa, o Brasil propôs a construção e implementação de projetos ferroviários e rodoviários para que esses países sem saída para o mar utilizassem o Porto de Santos em São Paulo. Em 1974, foi promulgado um acordo de cooperação que estabelecia o fornecimento de gás natural da Bolívia para o Brasil. Foi quando começou a ser construído o gasoduto Bolívia-Brasil, constituindo uma importante fonte de renda para a economia da Bolívia. Até hoje a Bolívia é a principal pauta da sua exportação ao gás natural e o principal comprador é o Brasil, depois a Argentina.
Em relação ao Paraguai, houve a construção de uma rodovia com o objetivo de ligar o eixo econômico paraguaio, Assunção, Cidade do Leste, até o porto de Paranaguá, no Paraná, para favorecer exportações paraguaias, né? Principalmente os produtos agrícolas como soja. Com o Uruguai, houve uma maior integração com a construção de ferrovias e rodovias que ligam esse país às cidades do sul do Brasil. Peraí. Eita, vambora. Voltando. Então, nessa tentativa de integração, nos anos 90, surge o principal integração entre os países do Cone Sul da América do Sul, que é o Mercosul, Mercado Comum do Sul, criado em 1991. No início fizeram parte Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina, os sócios fundadores até hoje os principais países do Mercosul, né? O Chile, o Peru, a Colômbia e o Equador se tornaram associados, assim como a Guiana e o Suriname. A Bolívia está em processo formal de adesão a um país membro. A Venezuela chegou a fazer parte, mas devido à crise econômica e os problemas políticos, ela está suspensa do Mercosul. O objetivo do Mercosul é estimular o aumento das trocas comerciais e econômica entre os países membros, além de atuar em bloco no comércio com outros países da região. O bloco é liderado por Brasil e Argentina, que são as maiores economias, e atualmente é o principal bloco econômico do continente sul-americano. Desde a criação do bloco, o comércio tem aumentado com maior trocas comerciais entre os países do Mercosul. E também busca-se uma integração política e cultural maior. Com isso, foi criado depois a Unasul, União das Nações Sul-Americanas, que tem como objetivo construir um espaço de integração cultural, social, política e econômica entre todos os países da América do Sul, atuando nos âmbitos político e social para fortalecer esses países, né, política e economicamente. Então aqui a gente tem aqui o mapa dos países que fazem parte do Mercosul: Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Venezuela está como candidato atualmente, está suspenso devido aos problemas políticos. Chile e Bolívia são países associados e fazem parte de diversas reuniões do Mercosul. Outros países da América do Sul vêm observando fortemente aí a questão do Mercosul.